Olá, sou Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos dar continuidade à biografia de Winston Churchill, uma das personalidades mais influentes do século XX. Se você ainda não assistiu a primeira parte, sugiro que assista primeiro para entender melhor a história. No final da Primeira Guerra, em 1919, Churchill se opôs às exigências excessivamente onerosas do Tratado de Versalhes contra a Alemanha, porque ele achava que isso causaria um enorme ressentimento na Alemanha, e o tempo provou que ele estava certo. Em 1924, Churchill mudou novamente de lado na Câmara dos Comuns. Depois de 20 anos, voltou para o Partido Conservador. Uma semana depois, o primeiro-ministro Stanley Bawley convidou-o para ser ministro da Fazenda. Winston aplicou seu primeiro orçamento como ministro da Fazenda em pensões para viúvas e órfãos, reduziu de 70 para 65 anos a idade para a aposentadoria e reduziu em 10% as taxas de impostos para pessoas de menor renda. No ano seguinte, pressionado pelos economistas conservadores, Churchill levou novamente a Inglaterra ao padrão ouro, um sistema monetário que fixa as taxas de câmbio. O regresso ao padrão ouro, instalado por Winston Churchill, para a manutenção de uma libra esterlina forte, teve consequências desastrosas. Reduziu as exportações, prejudicou a indústria e piorou a economia por causa das elevadas taxas de juros. E também moldou o cenário da greve geral de 1926. Durante 9 dias, 1,7 milhões de trabalhadores cruzaram os braços em solidariedade aos mineiros, que tiveram seus salários reduzidos e estavam sendo obrigados a trabalhar mais horas, porque a Inglaterra estava exportando menos carvão depois do final da Primeira Guerra. Essa foi a maior paralisação já registrada em solo britânico. 3 anos depois, em 1929, aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York, que se transformou em uma crise mundial. Churchill perdeu muito dinheiro e, para se equilibrar, lançou um novo livro, A Crise Mundial, e foi fazer uma turnê de palestras pelos Estados Unidos. Quando estava em Nova York, andando distraído pela Quinta Avenida, atravessou a rua sem olhar e foi ferido na cabeça e nas pernas, e passou 6 semanas em recuperação. Em 1932, o líder do partido nazista Adolf Hitler, aproveitando do ressentimento dos alemães em relação aos excessos impostos pelo Tratado de Versalhes, prometeu aos alemães recuperar os territórios perdidos e restaurar o poder da Alemanha. No final do mesmo ano, o Partido Nazista já formava o maior partido do Reich, o parlamento alemão. Hitler foi indicado para chanceler pelo então presidente Paul von Hindenburg. Churchill vinha constantemente a público sugerindo o rearmamento inglês e a preparação para um inevitável conflito com os nazistas. Mas a Grande Depressão de 1929 ainda causava desempregos, miséria, falência de empresas, e as pessoas estavam muito preocupadas com o presente e não percebiam o perigo que estavam correndo. A inteligência secreta inglesa reportou que os nazistas haviam violado uma proibição imposta pelo Tratado de Versalhes. Estavam aumentando sua frota aérea. No ano seguinte, 1933, a Alemanha saiu da Liga das Nações e da Conferência Internacional do Desarmamento. Em 1934, um dia após a morte do presidente Paul von Hindenburg, Hitler assumiu sozinho o poder executivo da Alemanha. Tomou para si os cargos de chanceler e presidente. Em 1935, Hitler repudiou as cláusulas do Tratado de Versalhes
e revelou que o país estava novamente se militarizando. Churchill continuava sua campanha para impressionar o parlamento sobre o constante avanço dos nazistas e a absurda perseguição que eles faziam aos ciganos, homossexuais, judeus e outras minorias. Em 1936, os nazistas ocuparam a Renânia, uma região entre a França e a Alemanha que havia sido desmilitarizada. Nesse período, Winston Churchill se meteu em uma polêmica. Ele apoiou o casamento do príncipe Edward VIII do País de Gales, que abdicou da coroa para se casar com Wallis Simpson, uma socialite americana divorciada 2 vezes. Em março de 1938, Hitler anunciou o Anschluss, a união da Áustria com a Alemanha, ato proibido pelo Tratado de Versalhes, e continuou avançando. Voltou-se para a Tchecoslováquia, uma aliada da Inglaterra e da França. Então, o primeiro-ministro Neville Chamberlain foi para a Alemanha tentar negociar com Hitler, que prometeu que os alemães se satisfariam com a parte ocidental da Tchecoslováquia, no chamado Pacto de Munique. Mas, como era de se esperar, Hitler estava mentindo. No ano seguinte, quebrou o Pacto de Munique e marchou para o resto da Tchecoslováquia. O primeiro-ministro Neville Chamberlain virou chacota dos britânicos por acreditar na palavra de Hitler. No mesmo ano, os nazistas invadiram a Polônia, exigindo os 2 territórios perdidos na Primeira Guerra, a cidade-estado de Danzig e o corredor polonês, e a Polônia foi vencida. Essa foi a gota d'água. A Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Em outubro de 1939, Hitler estava tentado a negociar a paz com os britânicos e os franceses, em troca do reconhecimento do domínio alemão sobre a Polônia e a Tchecoslováquia. Alguns ministros ficaram tentados a aceitar, mas Churchill não cedeu. No dia 10 de maio, os nazistas invadiram a Noruega e a Holanda e levaram rapidamente os 2 países à submissão. Diante do fracasso dos britânicos defenderem a Tchecoslováquia, a Polônia e agora a Noruega, e até a França ser invadida pelos nazistas, o governo do primeiro-ministro Neville Chamberlain não resistiu. Chamberlain entregou sua renúncia ao rei Jorge VI no Palácio de Buckingham. Nessa mesma noite, Winston Churchill foi chamado pelo rei no palácio, que lhe ofereceu o cargo de primeiro-ministro. Em 1940, aos 65 anos, Winston Churchill chegou ao cargo de primeiro-ministro da Inglaterra. Ele disse que parecia que tinha se preparado a vida toda para aquele momento, mas os desafios que o esperavam eram gigantescos. As forças nazistas estavam por toda a região dos Países Baixos e da França. No seu primeiro discurso como primeiro-ministro, Winston disse uma frase que se tornaria famosa: "Não tenho nada a oferecer, além de sangue, sofrimento, suor e lágrimas." Winston Churchill foi responsável por promover uma campanha que incentivava a resistência da população perante os bombardeios nazistas em seu país. Os discursos diários de Churchill via rádio inglesa eram acompanhados por milhares de pessoas. Sua carismática oratória manteve o povo britânico unido nos momentos mais difíceis, como nos bombardeios sistemáticos da Alemanha sobre Londres, a primeira batalha exclusivamente aérea da história. A Royal Air Force conseguiu deter o avanço alemão, infringindo a primeira derrota alemã na guerra. Sobre isso, Winston disse: "Nunca antes na história dos conflitos humanos, tantos deveram a tão poucos", referindo-se aos jovens e destemidos pilotos da Royal Air Force. A atuação de Winston Churchill como primeiro-ministro ao longo da Segunda Guerra Mundial fez dele um herói para os britânicos. Churchill se empenhou para fazer os Estados Unidos entrarem na guerra, mas desde o final da Primeira Guerra Mundial, há mais de 20 anos, os Estados Unidos haviam adotado uma política isolacionista.
um dos pontos da Doutrina Monroe de 1923, que decretava que os Estados Unidos não deveriam se envolver em conflitos na Europa. Em 15 de maio, Winston Churchill enviou um telegrama ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, explicando a situação na Europa e pedindo ajuda aos Estados Unidos para utilizar 50 destroyers que estavam fora de uso desde o final da Primeira Guerra. Mas Roosevelt recusou. Seus conselheiros temiam que a Inglaterra fosse dominada e que os destroyers acabassem nas mãos dos nazistas. Em 27 de maio, o rei Leopoldo da Bélgica pediu armistício aos nazistas. Essa rendição abriu uma flecha importante no flanco leste, aumentando o perigo sobre os britânicos. A Batalha do Atlântico, que durou de setembro de 1939 até a derrota dos alemães em maio de 1945, foi a mais longa campanha militar contínua da Segunda Guerra Mundial. Durante os 6 anos, submarinos e navios pertencentes aos países do eixo, ou seja, Alemanha, Japão e Itália, foram lançando sobre embarcações dos países aliados, Inglaterra, França, União Soviética, que transportavam equipamentos e provisões para a Europa. A Batalha do Atlântico era uma das grandes preocupações de Winston Churchill, porque se os aliados perdessem os equipamentos e os suprimentos vitais vindos da América, isso decretaria uma derrota certa. Sempre que saía a público, Winston fazia um V em sinal de vitória para a população, mas nunca escondeu a verdade dos britânicos, não importando quão assustadora ela fosse. Em um de seus mais inflamados discursos, ele disse: "Esse perigo mortal a nossas vidas me corroem as entranhas, mas guerras não são vencidas com fugas. E ainda que grandes porções da Europa tenham caído e possam cair nas mãos da Gestapo e todo aquele odioso aparato de dominação nazista, não esmoreceremos ou falharemos. Lutaremos no mar, no ar, nas praias, nas ruas, nas colinas. Defenderemos nossa ilha, custe o que custar. Jamais nos renderemos." A França se rendeu em junho. A queda da França teve consequências graves para a Inglaterra, que ficou sozinha contra a Alemanha nazista e expôs o Reino Unido ao perigo de uma invasão através do Canal da Mancha, a 33 quilômetros. Churchill então disse na Câmara dos Comuns: "Prevejo que a Batalha da Inglaterra está para começar. Dela depende a sobrevivência de toda a civilização. Toda a fúria e poder do inimigo logo voltar-se-á para nós. Hitler sabe que terá que nos vencer, e se não o fizer, perderá a guerra. Se pudermos nos opor a ele, toda a Europa estará livre, e a vida do mundo poderá seguir em frente. Se falharmos, então todo o mundo, incluindo tudo o que conhecemos e temos de caro, afundará no abismo da Era Sombria. Portanto, abracemos com coragem o nosso dever." Aqui termino a segunda parte da biografia de Winston Churchill. Nos próximos dias estarei postando a terceira e última parte dessa história. Se você gostou, dê seu like, faça seu comentário, conheça as outras biografias do canal e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de clicar no sininho para ser avisado quando eu postar a próxima parte. Até lá, pessoal!